Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cola em Quem Sabe. Dessa vez eu estou colando na maior autoridade de finanças do Brasil, de cripto e de mercado de renda variável. Um cara que eu admiro e respeito muito. Também fez a jornada junto com a gente, passou 2 dias aqui sentado estudando sobre a nova economia, sobre equity, sobre investimento anjo. Seja bem-vindo, Perini. Eu que agradeço, Theo, a presença aqui, o convite para participar desse quadro e também a apresentação, porque isso dá uma autoridade e fica totalmente por sua conta, cara. Tem tanta gente muito boa no mercado, só tento fazer um trabalho bom também para ajudar o investidor pessoa física a poder investir cada vez melhor. Legal. Eu adoro, cara, quando você faz as suas comparações financeiras. Eu falo a maior autoridade no sentido de você consegue transformar de uma forma prática e lúdica exemplos que, pô, são de coisas extremamente complexas e difíceis. A maneira como você fala do dinheiro para mim é muito legal, cara. Uma das jornadas, sabe, que você viu após ser aluno, que você falou aqui para os alunos, você falou qual que é a relação do dinheiro, a inflação e o mercado atual. Você pode falar um pouquinho? Sobre essa inflação que a gente está vendo agora, por exemplo? Isso. O que é o dinheiro, o que é o papel? O que significa isso e qual que foi o impacto dele lá atrás, das moedas, até chegar hoje? Se a gente for pegar numa história da evolução do dinheiro, o dinheiro ele é uma ficção. Ele é algo inventado pelo homem para facilitar as trocas comerciais. E tem até um ponto interessante, né, que é uma ideia do Yuval Harari, historiador israelense. Ele fala que o dinheiro é a ficção mais poderosa que existe. Porque tem gente que crê em Estado, tem gente que não crê, tem gente que crê em nação, tem gente que não crê, tem gente que crê em religiões específicas, outros acham falsas, mas todo mundo acredita no dinheiro. Você pega, por exemplo, o Afeganistão, que é um exemplo bem atual, foi novamente tomado pelo Talibã. O Talibã, quando voltou a tomar o Afeganistão, quebrou todo o símbolo que tivesse a ver com o Ocidente. Mulheres que estavam mostrando o rosto, não pode, tem que botar a burca novamente. Igrejas cristãs, derruba a cruz. Eles fizeram isso com tudo, mas invadiram os bancos e acharam dólares lá dentro. Você acha que eles queimaram os dólares? Não. Não, é um símbolo do Ocidente, mas é dinheiro. Então, no dinheiro, todo mundo acredita. E o dinheiro é uma evolução natural, que foi mudando ao longo do tempo para resolver problemas que uma forma de dinheiro anterior tinha. E o primeiro problema era o problema chamado de coincidência dos desejos. Porque lá atrás, você, por exemplo, produzia maçãs e eu criava porcos. E você queria um porco para comer de vez em quando, né? Nem só de maçã, de pão vai viver o homem. Só que eu não gostava de maçã. Eu queria espadas. Você ia ter que pegar a sua maçã para levar pro cara da espada, que talvez não quisesse maçãs, para tentar trocar por aquilo para pegar porco. Uhum. Então, com o tempo, o pessoal foi vendo, olha, alguém gosta de maçã, outro cara não gosta de espada, outro não gosta de porco, mas todo mundo precisa de sal. Se todo mundo precisa de sal, é mais fácil trocar sal pelas outras coisas. Então, o sal foi uma moeda que foi utilizada. Só que não é uma moeda boa. Por quê? É difícil de carregar, é difícil de pesar, é fácil de perder. Então, através de uma evolução natural também, diferentes povos foram chegando à conclusão que os metais preciosos eram mais interessantes para isso. E por que os preciosos? Porque tinham certas características que outros metais não tinham. Uma vez eu vi um químico em 2016 que abriu a tabela periódica, e eu pensei que eu nunca fosse usar a tabela periódica para nada na minha vida, né? Mas eu vi que tem um sentido. Ele começou a mostrar por que o ouro foi utilizado como moeda durante muito tempo. Ele abre a tabela e fala, primeiro que você não pode usar como moeda algo que é gasoso, em temperatura ambiente, ou que é líquido, porque é difícil de transportar. Então você já corta os gases todos e corta tudo que é líquido em temperatura ambiente. Nisso saem até alguns metais, como o mercúrio. E o mercúrio, além de líquido, faz mal para o homem. Então vamos tirar também o que faz mal. Você tira arsênico, você tira substâncias radioativas. Você vai naturalmente se agrupando no mundo dos metais. Só que tem metal que enferruja, caso do ferro. Tem metal que é muito quebradiço, caso do alumínio. E o alumínio em si era muito raro antes de processos mais modernos de extração de alumínio. Tanto que você pega Napoleão III, que era o sobrinho de Napoleão, foi soberano na França também. Na época dele, o alumínio valia mais do que o ouro. Tanto que ele guardava lingotes de alumínio no tesouro francês e dava talheres de alumínio para os convidados mais ilustres. Os que eram menos ilustres usavam talheres de ouro. Só que depois o processo mudou, o alumínio, que era raro, começou a ficar muito abundante. Mas você vai eliminando tudo, você chega num grupo muito restrito de metais. Você vai ter prata, platina, paládio, ródio, irídio, rutênio e ouro. Desses 7 metais, 6 são prateados. Só o ouro era dourado. E ele era raro, mas ainda era encontrado muito na região onde surgiu a moeda, que era uma região próxima da Turquia atual. E aquela inovação da moeda foi se espalhando para os outros e resolveu o problema da troca. Só que trouxe outros problemas também, que era o fato de que o pessoal adulterava a moeda tinha um valor por ser metal pesado, mas também tinha um valor de face.
Aí muita gente viu que você pega uma moeda e esfrega na outra, você consegue um pó de ouro, que você pode vender e a moeda continua valendo a mesma coisa. Então a tendência da moeda era se degradar. Pensando nisso, no risco que era carregar muita moeda, o pessoal foi começar a depositar no que seria via os bancos. Aí o banco falava, você deixa seu ouro comigo, eu te dou um papel. Aí você pode pegar o ouro quando quiser. Aí o pessoal começou a fazer a troca com papel. Isso deu origem ao dinheiro representativo, que tinha lastro em ouro. Aí com o tempo o lastro em ouro foi sumindo, principalmente por conta de guerras. Ia ter uma guerra, o governo queria pagar o custo da guerra, criava dinheiro. Aí depois tinha que voltar com o lastro em ouro. Inflação. Até que uma hora o pessoal falou, não precisa mais de ter lastro em ouro. Os Estados Unidos em 71, depois que criaram muita moeda para pagar a guerra do Vietnã, e aí você tem uma consequência disso, que é a inflação, falou, não vai ter mais lastro em ouro de maneira temporária. E o temporário dura mais de 50 anos já. E aí nós caímos num novo problema, que é a questão da inflação. Porque tem diferentes categorias, né? Na verdade, você tem diferentes definições do que é inflação. E para a escola austríaca de economia, que é uma que eu gosto bastante, eles falam que inflação é aumento da oferta monetária. E a consequência é simplesmente o aumento de preço. Ou seja, você cria mais dinheiro, como você cria muita moeda e o número de bens e serviços não aumenta, você tem toda aquela moeda competindo por mais bens e serviços. Se todo mundo com moeda nova agora quer comprar bicicleta, o preço da bicicleta sobe. Quer comprar farinha, o preço da farinha sobe. Ah, mas eu vou comprar farinha fora do Brasil. Aí vai ter que trocar por dólar. Todo mundo quer comprar dólar, o preço do dólar sobe. Então a consequência da inflação é o aumento de preço. Mas é a consequência. O que aconteceu antes foi a expansão da oferta monetária. E pensa que quando o dinheiro era feito de ouro, era difícil expandir a oferta monetária. Precisava de mais ouro. Quando o dinheiro era feito de prata, a mesma coisa. Aí o pessoal tentava adulterar a moeda. Ah, agora não é ouro puro, bota mais cobre na moeda. Aí mudava a cor da moeda. Bota mais outro metal, bota mais ferro. Hoje em dia, o dinheiro não é nem mais papel. A gente fala muito de usar moeda digital, mas quem está em casa pensa em quanto do dinheiro que você ganha no mês que realmente você vê como papel. É quase nada. Hoje o dinheiro é crédito, né? E também tem isso, a gente nem vê mais a diferença de dinheiro e crédito, porque lá atrás, quando você tinha realmente papel moeda e não tinha dígitos numa tela de cristal líquido, o que acontecia é que quando o banco te dava crédito, não era dinheiro real, era um dinheiro como se fosse do banco, uma cédula de crédito própria. Então você tinha uma definição separada. Hoje em dia você não sabe mais, porque quando o banco te dá crédito, aparece na tua conta. Você não vê a diferença do que é crédito para o que é dinheiro. E você tem muito mais circulação disso, porque a criação de dinheiro hoje é eletrônica. Num botão, o Banco Central vai e cria muita moeda e começa a passar para os outros. E toda essa criação de moeda, ela tem essa consequência de, se ela cresce muito mais rápido do que a oferta de bens e serviços, elevar o preço dos bens e serviços. E a gente viu na pandemia isso acontecendo com uma força muito grande no mundo inteiro. E a consequência disso é, ao mesmo tempo que aumentaram a oferta monetária, também fecharam as economias por conta do que estava acontecendo. Cadeias produtivas foram quebradas, porque economia não é um interruptor que você desliga e liga a hora que você quer. Se você fecha um negócio por 2 meses, ele não consegue voltar depois, a maioria quebra. E aí quando volta, é menos oferta de bens e serviços. E aumentaram muito a base monetária. Então todo mundo competindo pelo que sobrou, o preço vai lá em cima. E aí isso explica o que a gente está vivendo agora. E com consequências também, que são os juros aumentando para conter isso. Né? Entendi, cara. Muito legal. Eu amo quando você faz essa alusão da parte histórica com o que está acontecendo hoje. Né? E isso daqui também está ficando passado, porque hoje ninguém vê mais o dinheiro, o papel. Hoje o dinheiro é uma coisa que a gente imagina, é algo que não é tangível. É abstrato. É abstrato. Isso é muito, muito interessante. Um amigo meu, cara, ele é mais velho, assim, ele fala, perguntei para ele uma vez, como que você diversifica seus investimentos? Ele falou, ações, 30%, 20% fundo imobiliário, algo renda variável e 20% dinheiro. Eu disse, como assim dinheiro? Eu falei, é dinheiro em casa, eu deixo guardado lá no meu colchão. Nossa. Eu falei, cara, por quê? Ele falou, não, eu já passei pelo bloqueio de contas. Pois é, eu ia perguntar isso. Já passei por vários que eu perdi muito e agora é a minha segurança que eu tenho, mesmo com inflação, mesmo perdendo o poder de compra com esse dinheiro, é isso que eu tenho aqui. E no final das contas, em algum caso de guerra, de crise, de bolha, é isso que eu tenho, que é o que mais vai valer. Isso aqui vai valer 4 vezes mais, porque ninguém vai ter isso daqui. Isso é verdade, porque se a gente pega em períodos de dinheiro escasso, que é o que acontece quando os juros sobem, né? Isso tira liquidez da economia, porque... Até explicando o que a gente está vivendo agora. A inflação subiu muito. E aí, à medida que a inflação sobe, o Banco Central tem uma responsabilidade de tentar conter a inflação. E o instrumento que ele tem para isso não é aumentar a oferta de bens e serviços. O Banco Central não produz mais bicicleta, não produz mais farinha. O que ele pode é aumentar os juros para enxugar um pouco essa oferta monetária. Porque quando ele aumenta os juros,
O cara que ia pegar crédito para consumir, muito brasileiro faz isso, pensa duas vezes, porque ele pensa, nossa, agora está muito mais caro de pegar crédito. O que tinha alguma coisa para consumir, agora tem menos, porque primeiro, o preço de tudo aumentou, a renda do cara tá igual, se ele gasta mais para comprar farinha, se ele gasta mais para comprar óleo, gasta mais para comprar gasolina e para pagar energia, sobra menos para consumir, já não consome. Se ele tem a dívida cresceu com juros mais altos, vai ter que pagar o dinheiro da dívida. Então esse cara não consome. Desacelera a economia. Exatamente. E quem pode consumir, que é o rico, ele pensa, poxa, vale a pena eu consumir agora ou é melhor eu segurar parte do meu consumo porque eu estou ganhando 1% ao mês na renda fixa? Aí você tem menos consumo, com menos consumo é menos gente disputando bens e serviços. E aí o preço disso não vai mais subir. Tende a subir menos ou até cair. A gente acabou de passar por um movimento deflacionário, também meio artificial, porque teve retirada de impostos, né? Com tempo limitado, isso vai voltar no ano que vem. Mas aí você viu os preços caindo. Então, essa subida de juros enxuga realmente a oferta monetária. E nessas horas, quem tem dinheiro consegue comprar um monte de coisas mais barato, principalmente ativos financeiros. Porque quando os juros sobem, o preço dos ativos de risco, todos eles caem. Eu gosto até de fazer uma analogia pensando na gravidade. Eu falo que os juros estão para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Se a gente diminui a gravidade na Terra, a gente vai começar a saltar muito alto, né? Igual aquelas fotos de astronauta, né? Filme de ficção científica. Mesma coisa aconteceu com o preço dos ativos. Levamos a Selic para 2%, a Bolsa foi lá na Lua. Mas a inflação aumentou muito. Aí tem que aumentar a Selic. Aí em um espaço de 1 ano e meio, a gente fez uma série de aumentos, saiu de 2 para quase 14, está em 13,75 agora. Ou seja, aumentou a gravidade. Se a gente aumenta a gravidade, você não consegue mais saltar muito alto. Você vai ficar preso no chão. Você trouxe o preço dos ativos para baixo. E é nessa hora, inclusive, que nós temos crises. Até usando essa analogia ainda, se a Terra tivesse muito mais gravidade, atrairia mais corpos celestes, né? Atrairia meteoritos para cá. E quando cai um meteorito, você extingue parte da vida no planeta. Já aconteceu lá atrás com os dinossauros. Isso está acontecendo agora também. Os juros aumentaram, trouxe um meteorito, tem investidor sendo extinto. Só que os que sobram vão poder comprar um monte de coisa muito barata. Então é uma oportunidade você surfar essas ondas e esses momentos. Para quem tem dinheiro, com certeza. Entendi, legal. Sabendo de tudo isso, depois dessa aula de economia aqui, de uma maneira simples, que você consegue explicar, você aprendeu muito sobre investimento anjo, sobre startups, sobre essa nova economia, que é muito risco, né? É um investimento de alto risco. E como você conseguiu surfar isso daí, aumentar seu equity, seu valuation, e depois da jornada, como você conseguiu investir de maneira correta? E o que é que você tem feito aí para conseguir, durante todo esse período aí de crise, de retrocesso, que você conseguiu ter um equity bom e ter um upside bom nos seus negócios? Foram 2 caminhos, né? E eu sou muito grato, né? A você, ao teu pai também, né? São pessoas que eu admiro bastante. Porque eu tinha um negócio muito bom que resolveu os meus problemas todos de vida, só que criou um novo, que era um negócio que dependia essencialmente de mim. Eu falo que eu não tinha uma empresa, eu tinha uma eu-presa. Porque se o meu CPF fosse atropelado, o CNPJ deixava de existir. Então pensei, meu negócio gera muito dinheiro, mas eu não consigo vender o meu negócio para alguém. Ou se eu for vender uma parte, vai ter um valor de mercado baixo, porque ele é muito dependente de mim. Então pensei, como que eu posso construir um negócio menos dependente? A primeira coisa que me veio na cabeça foi um movimento que o Nigro estava fazendo, junto com seu pai, inclusive, investindo em startups. Daí eu falei, poxa, se o Thiago, que não era meu sócio na época ainda, está fazendo isso, eu posso fazer também. Então comecei a correr atrás de startups. Nisso achei uma de cripto chamada Biscoint. Entrei como investidor anjo lá, fiz todo esse trabalho sozinho, que foi algo novo para mim. Estava acostumado a investir em empresa de bolsa. Eu lembro que eu cheguei no Biscoint e falei, me manda aqui os seus números, né, para eu ver uns indicadores. Quanto é que vocês têm de lucro? Dos caras não tem lucro. Então me dá teu EBITDA. Ele falou, cara, mal tem EBITDA, porque a gente mal tá operando. Eu falei, e receita? Não tinha. Aí não tinha dívida, mas queimava a caixa todo mês. Daí eu falei, caramba, vocês não têm lucro, não tem receita, não Ainda tem tem que EBITDA. pagar para entrar nesse negócio. Queima a caixa? Quanto vocês valem? Daí os caras, a gente vale 5 milhões. Eu falei, essa conta tá errada. Daí ele falou, se você não quiser entrar, tem gente querendo entrar, porque a gente vai crescer muito. E foi um ótimo investimento que eu fiz, o negócio cresceu pra caramba. Na última rodada, quando eu entrei, estava 5, na última estava 26. E não estão fazendo uma agora porque geram muito caixa, mas fizeram uma fusão. Hoje, se a gente for pegar em volume das corretoras brasileiras, o Biscoint junto com a Bitpreço, que é a empresa que fundiu, são a maior em volume do Brasil. Então, sei lá quando é que eles vão valer, mas foi um investimento muito bem feito. Só que o ponto é que demorou 2 meses entre a primeira conversa e o investimento, sendo que eu dei bastante foco nisso e era um nicho que eu conhecia, que era o financeiro voltado para criptomoedas. Eu pensei, eu não posso investir só em uma startup e eu não acho sábio investir também em um único setor.
Porque se algo acontecer com esse setor, os meus investimentos todos estão desfeitos. E eu pensei, se eu for levar 2 meses para montar uma carteira de startups com 10 startups, né, 2 meses para cada uma, são 20 meses. Eu não tenho esse tempo para fazer isso. E mesmo que eu tivesse, não é a melhor alocação do meu tempo. Eu tenho que ser mais eficiente. Aí eu vim fazer a jornada aqui e no final da jornada eu vi, poxa, mais eficiente do que eu tentar fazer sozinho é fazer via Bossa. E aí comecei a investir via Bossa e hoje eu tenho participação em startups por conta disso. Só que paralelo a isso também, quando eu fui avaliar as startups e ver quais tinham maior valor de mercado, eu vi, ó, startup que tem mais valor de mercado é aquela que é um sistema, uma plataforma, que não depende só do seu fundador. Eu quis transformar meu negócio nisso. E um dos passos que eu vi foi criar algo que eu pudesse ajudar, mas que não dependesse só de mim. O Thiago tinha a mesma cabeça que eu. Ele falou, cara, vamos sentar para conversar. E no início eu pensei, se eu for só... As primeiras conversas foi na jornada, né? Foi na jornada. A gente estava conversando e quando a gente foi lá, né, eu estava sentado na cadeira de aluno, o Thiago foi lá também para falar um pouco do case dele, né? Que o teu pai sempre chama um monte de gente de convidado. E aí a gente começou a conversar, e ele falou, cara, vamos conversar, porque você tem esse problema, se a gente se juntar, o problema é menor. Daí eu falei, bacana, mas eu pensei que ia ser um influencer comprando um pouco do negócio do outro. Falei, até diminui, mas não resolve. Só que aí o Thiago me apresentou o plano de criar a Finclass, de criar o Stage, que são plataformas de assinatura, uma de finanças e uma de marketing. E aí eu posso ajudar esse negócio a crescer, ambos, e eles não precisam ser só de conteúdo do Bruno. Tem conteúdo meu lá, mas tem conteúdo de dezenas de pessoas. Então isso começou a resolver o problema. Em parte, porque a gente viu que a gente tinha um novo problema também, que é a questão de que educação, se você dá uma educação boa para o cliente, o cara aprende, uma hora ele vai embora, né? O cara vai para a faculdade para se formar e ele vai embora. Ele não fica depois na faculdade mais tempo por gratidão à faculdade. É muito baixo. Exatamente. E na faculdade já é baixo. Eu fiquei impressionado com isso. Eu fui estudar números desse mercado e o tempo médio que uma pessoa fica na faculdade particular é 2 anos, cara. Dropouts. Pois é, sendo que tem cara que fica lá 6 para se formar. Então tem cara que larga em 3 meses, em 6 meses. E eu pensei, como a gente não é um Netflix, que é entretenimento, que o cara fica 7 anos lá dentro, e como a gente não dá um diploma universitário, esse cara não vai ficar 3 anos, 4 anos com a gente, ele vai embora antes. E um detalhe é que depois que o cara ia embora, ele investia na XP durante 20 anos, no BTG durante 10 anos. E a gente não dava esse passo para a pessoa. Então a gente começou a pensar, será que não vale a pena a gente criar um fundo para que os clientes possam investir com a gente também? E aí surgiu a ideia de criar uma previdência que a gente vai lançar em outubro agora, que é justamente um pedido que os clientes tinham, um produto que a gente acredita ser muito bom, porque toda carteira tem espaço para ter uma previdência. Tem pessoas que têm economia de imposto fazendo isso, e para quem não tem economia de imposto, é melhor do que comprar um fundo multimercado, que paga imposto para caramba, 2 vezes ao ano. Você fica no multimercado durante 10 anos, você paga mais imposto 20 vezes. 20 ali, né? Não é nem o 2,20, cara. Tem essa questão também de uma taxa alta, a nossa taxa vai ser muito mais baixa, mas o principal é que em multimercado, todo final de maio e novembro ocorre o Come Cotas, que foi um negócio que foi criado em 2014, que é assim, o fundo está dando lucro no final de maio, então 15% do lucro vai para a Receita Federal. Final de novembro, 15% do lucro. Você paga imposto adiantado. E se você não mexe no dinheiro, mesmo assim você vai pagar imposto. Se você fica 10 anos nesse fundo, você paga imposto 20 vezes. E o dinheiro que você pagou de imposto não é mais seu. Não pode mais ser usado, seu patrimônio crescer. Na Previdência você não paga imposto uma vez. O Lula declarou patrimônio agora, não sei se você viu. Eu vi. Muito pouco, né? Cara, pois é, isso é discutível. Mas o que me chamou a atenção não foi nem o valor. Ele declarou um patrimônio de 7,4 milhões. Só que disso, 5,5 estava em Previdência. E o pessoal pensa, né? Nossa, por que Previdência? Porque Previdência também tem vantagem sucessória. Se o Lula morre, eu não estou desejando que ele morra, não estou fazendo isso, não desejo para ninguém no final das contas, mas é uma pessoa idosa. E uma hora isso vai chegar para todos nós. Se ele falece hoje, esse dinheiro que está na Previdência vai na hora para a mão dos beneficiários, sem passar por inventário. E há uma discussão se paga imposto sobre herança ou não, que é o ITCMD. Poxa, no Brasil não se paga, né? Então, não paga, mas tem jurisprudência querendo que pague, mas o cara consegue recorrer. Tá um negócio que não está muito claro. Mas a questão é que se você recorrer, você não está pagando. Então ele teria uma aplicação que está isenta do imposto e que dá liquidez imediata sem passar por inventário. Sendo que somando imposto de transmissão, né, sucessão e o ITCMD, imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Somando esse imposto, que varia de 4 a 8, mais inventário, mais custo com advogado, facilmente você tem um custo de 20%. Sendo que você não paga o imposto em 30 dias, tem multa e juros. Então o Lula consegue ficar isento disso nessa parte do patrimônio, o dinheiro vai para a família dele, para quem ele quiser,
respeitando a lei, que tem uma parte que é destinada, né, de maneira legítima aos herdeiros, e os caras têm liquidez para pagar o imposto sobre a outra parte. Então, o pessoal da esquerda muitas vezes fala que o imposto sobre herança é baixo no Brasil, mas o Lula discorda, porque ele está tentando se blindar disso. Então, previdência é uma mão na roda. E é uma aplicação de longo prazo. Então, a gente está resolvendo o problema da LTV com esse produto, mas também porque a gente acredita em resolver o problema do cliente, no final das contas. Vai ser bom para os dois. Né? Sensacional. Foi a forma como vocês estão achando de gerar o LTV, também. gerar a recorrência ali, deixar o cliente junto com vocês. A própria Finclass já é um ótimo exemplo de LTV de recorrência, cara. Aumenta a LTV, com certeza. Ao invés de vocês venderem em uma ocasião e pensarem no lucro ali, vocês pensam em algo muito menor por muito mais tempo. Acho que é um dos ensinamentos que a gente tem aqui, esse poder do equity. É muito melhor se cobrar pouco, de 2.000, 5, 100 mil pessoas, porque você ganhar em uma tacada só e você não tem valuation sobre isso. Qual que é o valuation hoje da Finclass? É o que vocês faturam anualmente vezes 10, vezes 8, vezes 12. Se incluir o preço de vocês no meio, aumenta muito. Então é um negócio muito maior quando você vai olhar. E o Nigro fala muito uma coisa que eu acho muito legal. Cara, equity é fazer 10 anos em um ano. É verdade. Não, talvez muito mais do que isso, né? Porque você pega empresas em IPO, os caras saem a 50 vezes o lucro. Principalmente se é uma empresa que usa a internet para crescer, se tem um potencial de se alavancar muito mais com o dinheiro do IPO. Então pensa que se você for fazer um IPO a 50 vezes seu lucro, você está ganhando 50 anos de uma vez só. É você antecipar isso. Exatamente. E a grande maioria em cash out, né? Aí é a escolha da pessoa, né? Se o cara quer botar no bolso, se ele quer botar no caixa da empresa para crescer ainda mais. E aí vai de cada um. Essa mentalidade, não gastar, não tirar dividendos, ganhar o mínimo de prolabore possível, reinvestir na empresa, fazer o seu negócio muito maior, eu acho que é muito legal, cara. É muito dessa nova economia que a gente vem entendendo e vocês estão aplicando isso aí maravilhosamente bem. Vocês poderiam continuar como estavam, que estava tudo ótimo. É verdade. Gerando receita. Vocês iam estar muito bem, tudo bem, sem problemas. Mas, cara, vocês mudaram o tiro do canhão para um lado, que vocês estão com um valor de negócio muito mais visto, muito mais respeitado perante o mercado, do tamanho que vocês estão chegando. Fui lá no escritório ontem, cara. Nossa, fiquei impressionado. Você não tinha ido ainda no andar novo? No novo, não. Eu fui no primeiro, que era lá na XP, pequenininho, que era Kaique, Lucão. Depois eu fui no outro, que era em Alphaville. E agora eu fui no novo. Velho, fiquei impressionado. Vocês criaram um grupo de mídia gigante ali dentro. Através dessa mentalidade, dessa quebra de preconceito. Quando você falou o negócio do EBITDA, vou entrar em empresa que dá prejuízo, que está queimando caixa, e ainda que vale dinheiro. Acho que foi o momento que você virou a chave e entrou nesse novo mundo. Mas queria te agradecer muito por sempre estar aqui com a gente. Você é um grande parceiro, você já virou família. Eu agradeço. Você e a Malu são sempre, cara, a gente adora vocês, você sabe, a gente tem um carinho gigante. E sempre solícito quando a gente pede. Muito obrigado por participar também do papo. E essa aula que você deu aqui, cara, tenho certeza que todo mundo que está olhando aqui, vendo esse vídeo, vai ficar muito feliz e vai levar muito para a vida. Theo, eu que agradeço o convite, né? Faço das suas palavras as minhas também, o carinho é recíproco. Gosto muito de você, do teu irmão, da família toda. Desejo muito sucesso, né? Tanto nesse quadro novo quanto nos eventos. E precisando é só chamar, cara. Estou à disposição. Obrigadão. Hoje, a aula de hoje, do Colin Quem Sabe, para quem sabe muito, Perini. Muito obrigado mais uma vez. E Colin Quem Sabe. Valeu, gente.